Bora, galera? Então, chegamos aí no segundo reinado, que é quando Pedrinho vai assumir o poder brasileiro. Pedrinho, né, que vai ser uma figuraça no Brasil, assim. Figura por quê? Já antecipando aqui algumas considerações a respeito do segundo reinado. Ele é muito melhor do que o primeiro. O Dom Pedro II ele consegue dar uma pegada diferente para o Brasil, principalmente no que diz respeito às questões econômicas. O Brasil dá uma acelerada. O Brasil desenvolve bastante a sua economia. É lógico que a gente tem um problema de desenvolver a economia baseada, né, no que nós chamamos aí de agricultura ou de economia primária, mas ele vai melhorar. Ele vai começar a dar visibilidade para os processos de crescimento industrial do Brasil. Nesse sentido, vai ser muito mal assessorado. Ele consegue juntar todas as forças políticas brasileiras em volta dele. Então, conservadores e liberais no Dom Pedro II, eles são amigos, parceiraço. Quem fez isso foi Dom Pedro II. É ele que vai viver as três principais questões do Brasil, né? Durante o período do segundo reinado, nós temos aí três questões que vão suscitar toda a discussão do segundo reinado, basicamente, que é a questão abolicionista. Nós vamos ter, além da questão abolicionista, a questão militar, além da questão militar, a questão religiosa. Além dessas três questões, que são questões que aparecem em prova demais, nós temos a economia, né, que é esse surto econômico que o Brasil vai dar, principalmente pela produção do café, e nós temos aí o desenvolvimento social da sociedade, que também é importante a gente pensar. Para os críticos da história do Brasil nesse período, quando comparado a Dom Pedro I, o Dom Pedro II teve melhor êxito, né? Alguns vão dar esse êxito a Dom Pedro II por ele ser nativo, né? No sentido de ele nasceu no Brasil, né? Ele era um brasileiro, né? Então eles vão reforçar essa característica nele. Então ele vai ter que lidar com essa questão dos brasileiros e dos portugueses brigarem. Havia muita expectativa, né, no que Dom Pedro podia ou não fazer com relação a isso. E o checkmate dele foi perfeito, tá? Perfeito no sentido de não ter problemas para ele. É lógico, gente, que quando você está num cargo desse, e aí me colocando no lugar de Dom Pedro II, você vai ser amplamente bajulado, tá? Como assim? Você é o Dom Pedro II, mano. Você vai ter gente que quer seu bem, gente que quer sua morte. Você vai ter falsos amigos ali do seu lado. Você vai ter conselheiros que não querem nada com você e que, na verdade, querem te ferrar a história aí. Então, ele vai ter que conviver com isso, né? Ele é uma figura importante na história do Brasil. E aí, em um momento, eles saem bem, em outros, ele vai se dar muito mal. Como, por exemplo, na questão militar, na questão da igreja, né? Na própria questão abolicionista, ele foi muito mal, não no sentido do fim, mas ele estava ali lidando com interesses dos proprietários brasileiros. E proprietário brasileiro, gente, visa o lucro, né? E eles não estão muito aí, porque Dom Pedro está pensando com relação à abolição da escravidão, se ele gosta ou se ele não gosta, tá? Bom, então o segundo reinado brasileiro, para a gente entender, a gente tem que voltar aqui, ó, no contexto, né? O que levou ao segundo reinado? E o primeiro item aqui, sem sombra de dúvidas, é o golpe da maioridade. Golpe da maioridade. Para vocês terem ideia, para o golpe da maioridade ser dado em 1840, foi feito pelos liberais o Clube da Maioridade. Lembra do regente Araújo Lima? Então, na época da regência de Araújo Lima, que era português e conservador, você faz o Clube da Maioridade. Qual que era o objetivo do Clube da Maioridade, gente? Lançar a braba. Que braba, professor? Dom Pedro já é de maior. Fomentar a maioridade de Dom Pedro com 14 anos. Quando a gente pega fomentar, né? A gente coloca que a galera tá falando sobre isso nas redes sociais, tá fazendo a cabeça do povo, né? Eles estão lá fomentando a possibilidade de Dom Pedro II, com 14 anos, assumir o governo. Não só isso. O Clube da Maioridade queria se aproximar de Dom Pedro. E eu estou escrevendo um enredo aqui bonitinho para vocês entenderem. Gente, quem que formou o Clube da Maioridade? Os liberais. Vamos lembrar
Lembra quem que apoiou Dom Pedro I no dia do fico, lá atrás, em 1822? Os liberais, os brasileiros. Quem deixou a regência para que Araújo Lima, um conservador, pudesse assumir? Os liberais, Diogo Feijó. Quem começou a analisar a situação e viu, pelo amor de Deus, se a gente não criar um meio de voltar, a gente não volta. Os liberais. O meio justifica os fins, lembra? Quer dizer, os fins justificam os meios. O que nós queremos? Estar no governo de novo. O que nós fazemos? Vamos dar um golpe da maioridade. É isso aqui. Eles criam um clube para fomentar essas possibilidades aqui. É isso que eles fazem. Dentro dessa ideia do clube da maioridade, eles vão começar a falar das pessoas que o Dom Pedro tinha que assumir com menor idade, mesmo que ele não tivesse os 18 anos, que era necessário, porque o Brasil precisava de alguém com essa liderança aí, né? O que não vai acontecer, né? Por quê? Porque em 1840, né, a ideia, né, de colocar o Dom Pedro só faria 18 anos em 43, tá? E aí em 40 ele já joga ele para dentro do processo aí, beleza? Ele tá para 14, 15 anos aqui, né? Então ele vai completar 14 anos, 15 anos e aí ele já vai ser governador do Brasil. E os liberais estão lá juntinho com ele. Então o golpe da maioridade foi uma forma que os liberais encontraram de aproximar de Dom Pedro II. Só que tem um problema. Quando Dom Pedro II chega ao governo, aí você tem que pensar o seguinte, né? Dom Pedro II agora, ele é o todo-poderoso que utiliza para seu governo o poder moderador. Dentro da lógica do poder moderador de Dom Pedro II, ele estabelece o retorno dos seus conselheiros. Gente, para Dom Pedro II era melhor ter os conservadores ao seu lado. Por uma questão óbvia, os conservadores não queriam dar golpe nele, os liberais sim. Ele traz os conservadores. Só que aí, quando ele traz os conservadores para o seu lado, o Dom Pedro acaba suscitando no Brasil as revoltas liberais. As revoltas liberais, uma muito conhecida no Brasil como a Revolução Praieira, são movimentos que você unifica o Brasil. Presta atenção que o movimento agora não é na Bahia, não é no Rio, não é em São Paulo. É uma revolução liberal. O liberal aqui, ó, é o qualificador nacional. Como assim, professor? Lembra da bandeira nacional que eu falo que a gente precisa ter? Então, esse é o qualificador. Nós somos liberais. Nós queremos a liberdade do Brasil. Unifica o Brasil. Esse aqui, ó, era um dos problemas. Como isso acaba? É uma pergunta. Dom Pedro estava disposto a ver como isso acaba? Não. Aí Dom Pedro desce lá do seu trono com uma solução. O Dom Pedro vai sugerir algo assim fantástico. O Dom Pedro vai propor o parlamentarismo às avessas. O que é isso antes de comer? Não. Vou explicar para vocês. O parlamentarismo às avessas proposto pelo Dom Pedro II, ele dá um cheque mate, gente, e ele estrutura a política brasileira de uma forma muito nojenta. Por quê? Porque o Dom Pedro II, ele vai criar um meio, um sistema parlamentar muito doido. Primeiro que você tem o que aqui, ó? Lá em cima você tem o imperador, que é o Dom Pedro I. Embaixo do Dom Pedro I, você passa a ter a figura do primeiro-ministro. Beleza? Estou criando aqui um esquema para vocês verem. Embaixo do primeiro-ministro, você teria aí o parlamento, que é a Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados. Beleza? Olha que doideira. Quem elege o primeiro-ministro? O imperador. Como assim, professor?
O imperador que elege o primeiro-ministro. E o primeiro-ministro coloca os outros ministros. Professor, mas e o parlamento? E o parlamento? Calma, gente, o parlamento. O Dom Pedro está caçando problema, não, ele está caçando solução. E o imperador tem poder sobre o parlamento. Inclusive de dissolver o parlamento. Não esqueça que o imperador ele tem poder sobre os três, né? O legislativo, executivo e judiciário. Por que que isso que está aí no quadro é o parlamentarismo às avessas? Gente, num parlamentarismo comum, vamos pegar a Inglaterra como exemplo, quem elege o primeiro-ministro não é o imperador ou o rei, é o parlamento. Então essa setinha que está do imperador para cá, estaria do parlamento para cá. Deu para entender? O Dom Pedro, ele coloca a condição para ele eleger o primeiro-ministro. Então não está na mão nem dos conservadores, nem dos liberais. Aos conservadores e aos liberais, ele resguarda o direito de participar do parlamento. Conservadores mais liberais. Como assim, professor? Portugueses e brasileiros estão no parlamento. Não, professor, mas peraí. Gente, eles não estão brigando, eles não precisam de brigar mais, porque não tem uma cadeira cativa. É assim, ó. Liberais, tá onde? No parlamento. E os conservadores estão aonde? No parlamento. Ué, mas e aí? E aí que eles estão aonde eles queriam, gente. O que significava o parlamento para liberais e conservadores? Poder. Dom Pedro sacou a parada. Porque, na verdade, se a gente for parar para pensar, o poder moderador, que era exercido pelo imperador, ele é único e exclusivo do imperador, do Dom Pedro I, quer dizer, do Dom Pedro II agora. Nenhum outro poder tem poder de nada, se não tiver com a lógica do Dom Pedro II, que é o poder moderador. Então, esses caras só queriam participar do poder. Quando Dom Pedro I faz isso, quer dizer, o Dom Pedro II estabelece o parlamentarismo às avessas, ele acaba com a briga externa entre liberais e conservadores. A briga entre eles agora passa a ser no parlamento. Discussãozinha boba. Velha política, nova política, Lula, Bolsonaro. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. As coisas acontecem de maneira interna agora. O externo não participa. Aumento de salário para deputado, para presidente da República. O povo participa do quê aqui? De nada. Tcharam! Então, logo, eu tinha adversários entre si que agora são amigos. Eles discutem lá dentro. Lava roupa suja em casa. Casa onde? Parlamento. Dom Pedro II estabelece uma paz no Brasil. Paz política. Porque não tinha uma terceira via política no Brasil ainda. Muito embora daqui a pouco vá ter. Mas não tinha. Isso aqui, gente, demonstrou para nós, e eu quero que vocês entendam isso com muito carinho. Se nós temos a política brasileira do jeito que ela é hoje, é graças a isso. Porque aqui inventou-se o jeitinho brasileiro de fazer política. O jeitinho brasileiro de conseguir as coisas. Nós estamos no século XIX desenvolvendo o jeitinho que o brasileiro vai propor às suas ações. O jeitinho de levar a vida pública. O jeitinho que vai cair lá na abolição da República, de não ter abolição, que ela demora. O jeitinho brasileiro vai estar aqui. O jeitinho brasileiro de não entender, por exemplo, quando forem propor a República, que a República não é coisa particular. A República é coisa pública e que se ela é coisa pública, tudo que é feito é para o público e não para eu. O nosso presidente da República, ele precisa entender que coisa pública é a República. E basicamente pouquíssimos presidentes tiveram isso em mente. República é coisa pública. Está em evidência as questões relacionadas à sociedade e não ao que eu penso, ao que o parlamento pensa. Embora muitos digam que o parlamento pensa aquilo que o povo pensa. De certa forma, sim. Mas o parlamento,
ele precisa entender que ele não advoga em seu benefício próprio. Ele advoga em benefício do povo. E tenho dito. É aqui que o Brasil está aprendendo a ser Brasil. Muito lastimável isso, mas se a gente entende as raízes do nosso problema, a gente consegue talvez cortar. É aqui que quem está no parlamento vai ser tratado com diferença. Vão ser aqueles que decidem as coisas que acontecem no Brasil. Não vão escutar o resto da sociedade como fazem até hoje. Só precisam da sociedade para o voto. E aprenderam que a sociedade que não tem conhecimento e não tem estudo é facilmente comprada o seu voto. Basta você usar dinheiro, basta você usar as condições econômicas sociais do próprio brasileiro para você ganhar voto. Você pode dar um Bolsa Família que você ganha voto. Você pode dar um auxílio emergencial no Brasil que você ganha voto. Você pode dar uma cesta básica que você ganha voto, um chinelo que você ganha voto, um respirador hoje, então, dá voto para danar. Sem vergonhos são criados aqui. Beleza? E aí, gente, a gente tem que usar o nosso poder de argumentação. Não é para questionar, não. É o que nós podemos fazer para mudar essa realidade. Porque saber que ela é ruim, todo mundo sabe. Agora, o que o brasileiro pode propor de mudança, aí a gente precisa entender algumas coisas. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo aí.